previamente em nosso Journal Club do Lince USP. Estes modelos estruturais marginais, MSM, né, têm um potencial de aplicação muito amplo na epidemiologia e utilizam uma ferramenta que é muito poderosa, que é a ponderação, né? É uma estratégia bastante simples, bastante intuitiva, né? Mas que pode ir sendo utilizado de forma cada vez mais complexa para resolver problemas que podem se apresentar, por exemplo, em estudos longitudinais, onde uma exposição pode ser afetada por confundidores tempo-dependentes, quando a mesma exposição pode ir mudando no tempo, né? Então, hoje vamos ter a apresentação da Karen Gomes sobre um artigo publicado no ano 2000, de Robbins, Hernan e Brumbeck, na revista Epidemiology. Bom, então, lá nos slides anteriores, a gente viu, então, que o PTW ele vai, de certa forma, corrigir esse confundimento, né, quando todas as covariáveis confundidoras foram medidas, incluídas nos pesos, né, ou seja, quando a gente tem aquele L no tempo zero que captura todos os fatores que afetam simultaneamente o tratamento e o desfecho, né. Só que aqui a gente também tem um cenário não raro, onde existem aquelas covariáveis não observadas aqui, né, aqui tanto para o tratamento que muda ao longo do tempo, quanto para o tratamento pontual, que elas afetam tanto o tratamento quanto o desfecho, mas que, por exemplo, ela não está ali no nosso banco de dados porque ela não é observada, né? Então, mesmo após ponderar por essas covariáveis medidas, ainda existe confusão por conta dessas covariáveis não observadas, né? E aí, em teoria, né, se a gente conhecesse essas covariáveis, a gente incluiria lá na regressão para estimar os parâmetros que vão para a ponderação e também considerá-las na ponderação, e isso eliminaria completamente o confundimento, né? Porque daí a gente estaria controlando todos os confundidores, né? Tantos medidos e não medidos. E aí, aqui os autores, eles também não discutem muito a fundo, né? Mas o recado que fica aqui, como a gente já falou nos slides anteriores, é que nenhum método estatístico, né, seja regressão, PTW, enfim, consegue remover 100% o confundimento não mensurado, sem informações extras, né, e sem fortes suposições adicionais, né. Então, o que eles querem dizer aqui, que de fato a gente vai ter confundimento residual, e que a gente supõe, por exemplo, que esse confundimento residual ele vai ser mínimo, né. E aí a gente tenta fazer, né, a gente tenta utilizar esses métodos estatísticos, né, para fazer regressão, para fazer ponderação pela probabilidade de tratamento, enfim, para você conseguir controlar ao máximo e conseguir remover ao máximo esses efeitos da confusão sobre o seu tratamento, sobre o seu desfecho, né? Então, enfim, sempre vai ter o que eles querem dizer aqui, que sempre vai ter um confundimento residual, mas você espera que ele seja mínimo, né? E em alguns momentos você vai precisar de informações extras ali no seu banco de dados, de algumas outras suposições adicionais, para você estar lidando, então, com esse confundimento não medido, né? E aí, agora a gente chega numa parte do artigo onde ele já começa a generalizar esses modelos marginais estruturais para o caso de tratamento com múltiplos níveis, e aí ele vai introduzir o conceito de modelos não saturados, tá? Então, vamos supor que agora o tratamento com azidovudina ele passa de binário para ordinal. Então, antes era assim, 1 você recebeu, o 0 se não recebeu o tratamento. Agora ele vai ser um tratamento com vários níveis, né, que é o que eu coloquei aqui. Então, eles falam lá no artigo que cada unidade representa 100 miligramas de azidovudina. Então, os valores de 0 a 15 correspondem a doses que vão de 0 até 1.500 miligramas, né? E aí, nesse caso, como a gente tem 16 doses possíveis, né? Existem 16 potenciais desfechos contrafactuais para cada indivíduo, né? Então, cada um desses representa o que teria acontecido se a pessoa tivesse recebido aquela dose específica, né? Então, por exemplo, o Y0 seria o desfecho se o indivíduo tivesse tomado 0 miligramas,
E, por exemplo, a Y10 seria o desfecho se ele tivesse tomado 1.000 miligramas, né? Ou simplesmente 1 grama. Só que como a gente viu antes, de todos esses desfechos possíveis, a gente observa apenas um, né? E que aqui, como existem muitos potenciais desfechos, né? Então, lá quando a gente tinha o desfecho binário, a gente tinha só 2, então tá super tranquilo, né? Aqui a gente já tem muitos potenciais desfechos, né? Então, nesse caso, não é possível o modelo saturado. Porque como a gente viu no exemplo dos estudos de tratamento pontual, cada um deles tinha 2 parâmetros não conhecidos, né? Aqui nesse caso, isso já seria pouco prático, né? Porque daí você precisaria de muitos dados, né? Ou seja, você precisaria de amostras grandes em cada nível de dose para lidar com uma quantidade muito grande de parâmetros, né? Então, para resolver esse problema da saturação, os autores eles propõem um modelo mais simples que eles chamam de parcimonioso, que descreve uma relação linear entre a dose e o logístico da probabilidade de sucesso, que é o que a gente está vendo aqui nesse modelo 8, tá? E aí, dessa forma, a gente vai ter esse modelo aqui, né, onde o beta zero vai ser o logístico da probabilidade de sucesso se a dose for igual a 0 miligramas, que vai ser meio que, digamos, a nossa referência, né? E esse beta 1 aqui, ele vai ser a mudança nesse logístico da probabilidade de sucesso para cada aumento de 100 miligramas na dose, certo? E aí, eles falam que esse é um modelo causal que se chama dose-resposta, né? E que ele é mais simples e também mais interpretável, que representa como seria a probabilidade de sucesso se todos recebessem a mesma dose, por exemplo. Né? E aqui, a relação, então, ela é linear, né? Nesse logit aqui. Ou seja, a cada 100 miligramas, o logit vai aumentar esse beta 1 aqui. Então, se a gente depois exponenciar o parâmetro, que é o que é o comum de se fazer com os coeficientes de uma regressão logística, a gente vai obter o odds ratio causal associado a um aumento de 100 miligramas de dose, certo? Então, esse aqui é o nosso modelo 8. E aí, em contraste ao modelo 8, os autores eles mostram o nono modelo, que é aquele para os dados observados e que descreve a relação entre a dose e o desfecho observados nos dados reais, mas sem assumir causalidade, que é isso que a gente tem aqui, que a gente está até vendo que ele é condicional, né? Se os dados não têm erro de medição nem viés de seleção, por exemplo, é possível estimar os parâmetros corretamente como parâmetros ativos, né? Através da regressão logística que a gente vê aqui nesse modelo 9. Ou seja, né, a gente consegue estimar a associação dose e resposta observada sem grandes problemas. Como a gente viu lá no tópico de confundimento não medido, se a gente tem confundimento, os parâmetros dos modelos marginais eles serão diferentes dos parâmetros dos modelos associacionais, né, dos modelos observacionais. E aí aqui vale a mesma regra, né? Se o tratamento não está sendo confundido, os parâmetros do modelo 8 e 9 eles vão ser iguais, né? Então, aqui a dose é como se ela fosse aleatória, e dessa forma a associação observada vai ser igual ao efeito causal verdadeiro, né? Ou seja, em outras palavras, quando o tratamento ele não é confundido, a regressão tradicional ela meio que já captura o efeito causal, sem a necessidade de você ter que fazer a ponderação, por exemplo. Mas isso aqui, nossa, considerando um cenário muito assim, legal, não tenho confundimento, ótimo, não vou ter tanto trabalho, não vou precisar fazer PTW, mas considerando que a gente está dando com dado observacional, esse cenário mais fácil aqui, é muito mais difícil da gente encontrar, né? É muito difícil a gente não ter confusão, né? E, enfim, né? E como é muito difícil a gente não ter confundimento, então, por exemplo, se o tratamento que é o A0 aqui, que é a dose de zidovudina, está confundido pelas covariáveis medidas, então o parâmetro estimado lá na regressão logística tradicional não reflete o efeito causal verdadeiro, né? Ou seja, existe mais confusão. E o modelo tradicional, ele capta associações espúrias, né? Então, ou seja, não o efeito causal puro. Só que, mesmo que haja confusão, se todas as variáveis confundidoras relevantes estão medidas aqui no tempo zero, ou seja, quando não há confundidores não medidos, quando a gente supõe intercambiabilidade condicional, dá para corrigir o viés novamente utilizando os pesos lá na ponderação, lá no IPTW. Né? E aí aqui a gente também vai ter a pseudopopulação, onde o tratamento deixa de ser afetado pelos confundidores não medidos,
E aí é possível usar o modelo 9 via regressão logística, então, com esses pesos. Só que aqui, novamente, a gente não sabe qual que é a probabilidade real de cada pessoa ter recebido sua dose observada, né? Dado as suas covariáveis, né? Então, por esse motivo, os autores eles dizem que é necessário modelar essa probabilidade por meio de uma regressão logística politômica ou simplesmente multinomial, que é o que a gente está vendo aqui nesse modelo. Então, esse modelo ele vai estimar a probabilidade de cada dose ser escolhida em função das covariáveis medidas e cada categoria vai ter um intercepto próprio, né? E compartilha o mesmo coeficiente, né? Então, aqui o nosso intercepto próprio aqui de cada categoria é esse alfa 0J, e o coeficiente vai ser esse alfa 1 aqui, e eles vão compartilhar esse mesmo coeficiente para todas as categorias, né? Isso é uma suposição de estrutura. E aí aqui os autores, eles também comentam sobre o fato de que se houver muitas categorias, isso vai levar a um fenômeno que se chama sobreparametrização, né? E aí, como alternativa, eles falam que seria possível agregar categorias ou utilizar modelos contínuos se fizer sentido, né? E aí aqui, por mais que a anotação desse modelo 10 pareça algo muito complexo, é mais para a gente entender, então, qual que é a lógica desse modelo, né? Que é estimar a probabilidade de cada dose escolhida, né? Lembrando que a gente agora está lidando com 16 possíveis doses, né? Em função dessas covariáveis medidas, né? E aí que é isso, né? Cada categoria vai ter o seu intercepto próprio, né? Mas vai compartilhar o mesmo coeficiente, né? E aí, por isso que eles falam que isso é a suposição de estrutura, né? Por isso que ele modelo marginal estrutural. Isso é bem interessante, assim, a gente começar a entender esses modelos um pouquinho mais complexos quando a gente tem tratamentos que não são dicotômicos, certo? Então, a gente viu, então, que a variável de tratamento A, né, ela pode assumir valores de 0, 1 até 15, né, entre 0 e 15, representando as diferentes doses da esdovudina. E aí, agora, vamos supor, né, para simplificar, que a gente tem apenas uma covariável observada, né, então, vamos supor que seja, sei lá, só idade. Então, para modelar a probabilidade de um indivíduo receber cada uma dessas possíveis doses, visto que a gente não sabe a probabilidade real, então a gente vai usar novamente o modelo politômico, o modelo logístico politômico ou simplesmente multinomial. Aí a probabilidade da categoria de referência, que é esse A0 igual a 0, ela vai ser dada por essa primeira fórmula que a gente está vendo aqui, né? E aí esse denominador, ele vai ser um mecanismo de normalização, que os autores falam que ele garante que a soma das probabilidades de todas as categorias, incluindo a categoria de referência, seja igual a 1, né? E aí aqui, então, a gente vai ter dois parâmetros, né? Então, a gente vai ter o alfa 0J, que vai ser a log odds de receber a dose J, em vez da dose de referência, que é essa dose 0 aqui, quando a covariável observada é igual a 0, né? Então, por isso que a gente simplificou como sendo só uma covariável, só para a gente entender como que funciona a lógica. E esse alfa 1 aqui, ele vai representar a variação desse log odds para o aumento de uma unidade da covariável observada, né? E ele é o mesmo para todas as categorias de doses, né? Então, aqui, os autores, o que eles fazem é utilizar esse modelo politômico aqui, que vai dar essa probabilidade de cada dose, e o inverso dessas probabilidades aqui, então, vai ser usado lá do IPTW, né? Vocês notem, assim, que essa formulinha que está aqui maior na tela, eu reescrevi ela, que ela está aqui de forma linear, eu achei que ficaria mais fácil para a gente conseguir enxergar melhor como que seria o cálculo dessa probabilidade aqui, tá? Então, basicamente basicamente o que está aqui nesse modelo 10, só que eu reescrevi aqui de outra forma para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor, né? Eu acho que assim fica um pouquinho mais fácil. Mas basicamente vai ser, então, esse modelo
10 aqui quando a gente tem um tratamento que eles chamam de multilevel, né? Tratamento multinível, né? Ou seja, quando ele já não é mais dicotômico, né? E aqui já começa a ficar um pouco mais ardido, né? Começa a ficar um pouco assim, nossa, agora tá mais complexo, né? E aí, conforme a gente vai aumentando a complexidade do cenário ali do estudo, né? Enfim, das variáveis de tratamento também do desfecho, os modelos também vão ficando um pouco mais complexos, né? Mas o mais importante é a gente não se atentar tanto para a matemática e mais para a lógica que está por trás do modelo, né? O que ele está pretendendo aí fazer, então, o que ele está estimando, né? E aí, a gente vai para uma parte importante que discute a questão dos pesos extremos, como o professor já tinha falado antes, lá, quando eu estava explicando a questão da ponderação, né? Esses pesos extremos, eles são comuns no IPTW, né? E também daqueles outros métodos de ponderação, né? Aqueles métodos baseados, por exemplo, nos scores de propensão. A gente vai ter algumas dessas abordagens de ponderação que vão estar suscetíveis a esses pesos extremos, né? E, enfim. E aí agora a gente vai ver mais ou menos como que a gente lida com esses pesos extremos, né? Então, quando as covariáveis observadas estão fortemente associadas ao tratamento, né? Aquelas covariáveis que são denotadas aqui por L, quando elas estão fortemente associadas ao tratamento, as probabilidades de cada pessoa receber uma dose específica podem ser muito diferentes entre os indivíduos, né? Então, por exemplo, se uma característica clínica meio que quase sempre define a dose, então algumas pessoas terão uma probabilidade mais próxima de 1 e outras uma probabilidade mais próxima de 0, certo? Aí essa variabilidade aqui pode resultar nos pesos extremos, né? Ou seja, se a probabilidade for muito pequena para o indivíduo, o inverso será muito grande, e isso vai gerar pesos enormes, né? A gente vai ter problemas então com os pesos extremos. E aí, como consequência, esses indivíduos com pesos extremos, com esses pesos maiores aqui, não sei se dá para vocês enxergar que eu coloquei os bonequinhos amarelos e azuis aqui, mas esses indivíduos com esses pesos maiores, né, esses pesos enormes, vamos assim dizer, eles aparecem mais vezes na nossa pseudopopulação. Então, é como se eles fossem replicados muitas vezes, né? Então, vocês imaginem um cenário onde a gente tem várias populações, né? Nossa, a gente acaba se perdendo, né? Então, esses indivíduos, eles acabam meio que, digamos que, dominando a análise ponderada. Isso aumenta muito a variância e distorce a distribuição dos estimadores, né? Então, eles deixam de seguir uma distribuição aproximadamente uma distribuição normal, né? Quando a gente aumenta muito a variância, alguns autores falam que tipo, quando você explode essa variância, você vai ter um grande problema, né? Então, por exemplo, nos modelos saturados, como aqueles primeiros modelos que a gente viu, o modelo 1, 2 e 3, que ajustam totalmente os dados, né? Ou seja, eles têm um parâmetro para cada combinação possível de tratamento de covariável, essa variabilidade ela não tem como ser evitada, né? Ela vai simplesmente, ela simplesmente reflete a falta de informação real dos dados, né? Porque os confundidores observados, eles estão muito relacionados com o tratamento, né? Correlacionados com o tratamento. Já nos modelos não saturados, como a gente viu lá, por exemplo, no modelo 8, dá para reduzir essa variabilidade usando peso estabilizado, certo? Porque ele vai manter o mesmo denominador, mas ele utiliza o numerador, que é a probabilidade marginal de cada dose na amostra, né? Então, para entender essa estabilização, a gente precisa imaginar que o tratamento ele não está confundido, né? Por consequência, não está associado às covariáveis observadas, e aí, nesse cenário, o peso seria um para todo mundo e não teríamos os pesos extremos, pois todos os indivíduos contribuiriam, digamos que igualmente nas observações. Só que quando existe confusão, ou seja, quando o tratamento está confundido, os pesos estabilizados eles não são todos iguais, né? Mas eles variam em torno de 1 e tendem a ser menos variáveis do que os pesos brutos. E aí aqui a gente já consegue lidar um pouquinho melhor com aquele aumento muito brusco da variância, certo? Então, a solução para lidar com os pesos extremos, que é meio que quase que inerente ao PTW, você ter esses pesos extremos, é você estabilizar esses pesos, tá? Aqui, especificamente, os autores, eles trabalham com a estabilização, eles dão, né, esse exemplo da estabilização, mudando aqui, mantendo o numerador, mantendo o denominador, mudando o numerador, colocando aqui a probabilidade marginal
de cada dose da amostra. Mas em outros artigos aqui acho que vale até a pena comentar que alguns autores eles lidam, né, com esses pesos extremos, por exemplo, fazendo truncamento, né, pelos percentis e tudo mais, mas aqui a gente está trabalhando especificamente com os autores, né, estão trabalhando especificamente, então, como solução, utilizar os pesos estabilizados, né, e aí aqui por isso que a gente já não vê que é somente o W e o Y para o indivíduo, a gente vê que aqui já tem um S de estabilizado. E aí aqui, novamente, a gente cai naquela mesma questão de que as probabilidades não são conhecidas, né? Tanto a marginal quanto a condicional, né? E aí, dessa forma, elas precisam ser estimadas a partir dos dados, né? Então, quando a gente vem para o modelo 11, a gente vê que a probabilidade marginal é simplesmente a proporção observada de cada categoria de dose na amostra. Aqui nesse modelo, por exemplo, a gente já não tem aquelas covariáveis observadas, né? Como a gente tinha, por exemplo, lá no modelo 10 aqui, ela aparecia logo após a variável de tratamento aqui. A gente não tem essas covariáveis observadas, né? E a gente tem aqui de diferente, o que diferencia esse parâmetro aqui do parâmetro do modelo 10, por exemplo, a gente tem um asterisco aqui meio que aqui em cima do nosso alfa, né? E aqui, a grande sacada, né, da diferença entre o modelo 10 para esse modelo 11 aqui, é que o modelo 10, ele modelava as probabilidades condicionais, né, condicionadas àquelas variáveis observadas, né, então considerando o confundimento. E aqui o modelo 11, ele modela as probabilidades marginais, sem condicionar pelas covariáveis observadas, e é por isso que aqui, nessa anotação, a gente não tem aqui a barra, né, o condicional, e em seguida as nossas covariáveis medidas, certo? Aí agora, o artigo entra uma parte um pouquinho mais densa, né? Porque daí os autores, eles generalizam toda a lógica lá dos modelos marginais estruturais e dos pesos do IPTW para o caso em que o tratamento é contínuo e não mais categórico como antes e também não binário como antes do categórico, né? Enfim. Então, aqui a gente... e que não é difícil a gente ter tratamento que seja contínuo, né? Então, aqui a gente já tem um cenário um pouco mais difícil do que os dois anteriores, né? Então, suponhamos que, por exemplo, suponhamos que agora seja possível mensurar a ingestão da zidovudina com muito mais precisão do que antes, né? Então, por exemplo, em décimos de miligrama, né? Então, aqui, antes o tratamento ele era discreto, né? Ele ia de 0 a 15, variando de 0 a 15, e a gente tinha 16 doses possíveis, e agora ele é essencialmente contínuo, né? Então, ele pode subir vários valores dentro de uma faixa aqui de valores. E aí, nesse cenário, cada indivíduo ele teria uma infinidade de potenciais desfechos, né? Um para cada dose possível de zidovudina, né? Ainda assim, é possível obter estimativas não enviesadas lá do parâmetro causal, né, do beta 1 do modelo 8, ajustando o modelo logístico pelo modelo 9, e aqui eles falam que isso pode ser feito com software estatístico, desde que se usem os pesos estabilizados. Só que aqui nesse caso, esses pesos estabilizados, vocês estão vendo que eles estão um pouquinho diferentes, eles vão ser definidos pelas densidades, né? Então, aqui o numerador vai ser a densidade marginal, ou seja, a probabilidade de observar aquela dose da amostra como um todo, e o nosso denominador é a densidade condicional do tratamento, né? Seria a probabilidade de observar, né, determinada dose, dado as covariáveis observadas. Então, para o tratamento contínuo, a gente usa as densidades, né? Aí eles falam lá no artigo que a densidade condicional, por exemplo, ela é chamada via regressão linear, supondo normalidade, né? Normalidade de distribuição. E aqui é simplesmente a densidade marginal tal como ela é, né? E aí eles chamam a atenção para um ponto muito importante, né? Que é quando o tratamento ele é contínuo, não se deve usar os pesos não estabilizados de forma alguma, porque eles vão ter uma variância infinita. Aqui a gente vai ter um problema com a variância muito maior do que, por exemplo, quando a gente tinha esse cenário onde o tratamento era categórico, né?
queria falar que é bastante intuitiva a ponderação quando falamos de uma exposição categórica, um tratamento categórico, porque conseguimos reproduzir duas pseudopopulações, né? Se for 3 categorias, dá para concebir, né, 3. Agora, quando a exposição é contínua, imagine, teríamos infinitas, praticamente, em teoria, né, infinitas pseudopopulações. Isso é um desafio, quer dizer, isso não é uma coisa fácil de lidar conceitualmente e mais complicado computacionalmente. Mas a ideia do peso estabilizado é uma dessas estratégias, né, que os matemáticos utilizam para lidar com esses números impossíveis, né? Por exemplo, em uma curva de uma normal, a probabilidade de um ponto tende a 0. Então, no inverso disso, tenderá a infinito. Mas, como a gente aí está estabilizando, implica uma outra probabilidade no numerador. Então, esse infinito dividido por infinito, né, tende a um valor que se é manejável, né? Então, tem alguns infinitos maiores do que outros. Então aí é uma estratégia para computacionalmente lidar com isso, com variáveis contínuas, né? Mas, bom, por favor, continuemos. Karen, está indo excelente. Obrigado. Obrigada, professor. Bom, é basicamente isso, né? Então, aqui utilizar os pesos estabilizados, a gente vai reduzir muito a variância e os autores falam que isso vai melhorar a eficiência e a estabilidade das estimativas, né? Enfim, então é bem interessante. Aqui eles enfatizam que você não pode de jeito nenhum não usar pesos não estabilizados, certo? E aí então a gente vai voltar lá. É exatamente isso que o professor Fred falou que ele teria para fazer de comentário do artigo, né? A gente vai voltar lá para as configurações da primeira sessão, onde eu expliquei sobre o confundimento tempo-dependente, né? Então, para isso, a gente vai seguir com o exemplo do estudo longitudinal dos pacientes com HIV, cujo objetivo era estimar o efeito causal do tratamento com azidovudina, que mudava ao longo do tempo, sobre o desfecho de interesse, né? E aqui eu trouxe até aquela tabelinha lá do começo para a gente relembrar as variáveis que estavam envolvidas no raciocínio, né? Então, em cada tempo K, a gente vai ter a exposição, né? Então, a gente tem a exposição no tempo K. Por exemplo, tomou azidovudina naquele dia, ou qual dose que o paciente tomou, né? E no final do período de observação vai ser aquele dia K mais 1. E aí a gente observa o desfecho binário, né? Que vai ser o RNA detectável ou não detectável, certo? Similarmente, a gente tem um LK, né? Que representa todas as covariáveis medidas naquele dia, né? Então, que pode influenciar tanto o tratamento subsequente quanto o desfecho, que são as covariáveis que variam com o tempo, né? Aí, para a gente entender o próximo modelo, a gente vai ter variáveis similares aqui, porém elas vão ser denotadas com uma barra em cima, né? Então, a gente vai ter o AK com a barra em cima, que vai ser a sequência de tratamentos desde o início até o dia K. O LK com a barra em cima, que vai ser a sequência de covariáveis, né? Até o dia K também. Esses dois históricos dessas duas variáveis aqui, tanto de A quanto L, são a unidade sobre a qual seriam condicionadas as probabilidades, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para a gente entender antes de ver o modelo. E, por fim, a gente vai ter o Y com uma barrinha em cima do A minúsculo, né? Que introduz o contrafactual que a gente viu também lá no começo, né? Ou seja, vai ser o desfecho que teria sido observado se todos os indivíduos tivessem tido um histórico de dose diferente do observado, que é denotado por esse A minúsculo com a barra em cima, tá? E aí, vai ser o desfecho que teria simplesmente ocorrido se os indivíduos tivessem seguido uma trajetória específica, né? Mesmo que na realidade ele tenha seguido outra, né? Porque a gente está falando do histórico, né? Então, é uma lógica parecida com a dos desfechos potenciais, porém agora com o histórico completo para essas variáveis aqui. E aí, para facilitar o entendimento dessas variáveis, antes da gente adentrar no modelo, vou explicar um pouquinho mais detalhadamente o que cada uma representa, porque vale a pena. Então, utilizando, né, como exemplo a variável de tratamento, que aqui, no nosso exemplo, ela volta a ser dicotômica, né? O AK, ele vai ser o tratamento recebido no dia K, e ele com o AK com a barra em cima, ele vai ser o histórico de tratamento até o dia K, né? Isso quer dizer tudo que o indivíduo recebeu desde o início do acompanhamento até aquele dia, né?
E o símbolo da barra indica justamente esse histórico acumulado aqui. Então, por exemplo, vamos supor que um paciente recebeu o tratamento com azidovudina nos dias 0 e 1, mas no segundo dia ele não recebeu. O histórico de tratamento dele seria, então, o vetor de zeros e uns, né, representando esse padrão da exposição ao tratamento, né? E esse é o histórico observado, então, vai ser o histórico observado para esse indivíduo. Agora, para esse mesmo indivíduo, também é possível imaginar um histórico contrafactual, né? Que representa o que teria acontecido se ele tivesse seguido outro regime de tratamento, por exemplo. Então, assim, a gente tinha suposto, né, que ele recebeu o tratamento caso dovudina nos dias 0 e 1, no segundo dia não recebeu. Então, por exemplo, a gente poderia ter um contrafactual que seria se ele tivesse sido tratado apenas no dia 2. Então, nos 2 primeiros dias ele não recebeu, no segundo dia recebeu, né? Esse seria, por exemplo, um cenário de contrafactual para esse indivíduo. E aí, nesse caso, a gente denotaria esse histórico, por exemplo, com a letra A minúscula com a barra em cima, indicando que é um regime hipotético. E não o que foi realmente observado. Então, é por isso que a gente tem, né, o A maiúsculo, que é o que a gente tem realmente observado para esse indivíduo, o histórico do indivíduo, assim como a gente vai ter o contrafactual para ele, que é esse A minúsculo aqui com a barrinha em cima também para cada dia K, para cada tempo K. Certo? E aí também isso vai se aplicar, então, para o histórico das variáveis medidas também. E bom, e aí os autores eles explicam que mesmo com o tratamento ele sendo dicotômico em cada dia K, o número de possíveis históricos cresce exponencialmente. E isso vai gerar uma quantidade enorme de contrafactuais por indivíduo, né? Porque agora a gente sabe o histórico. Né? Então, dessa forma, um modelo saturado que estimasse livremente cada histórico, ele seria praticamente inviável, né? Ou demandaria muito trabalho computacional, enfim. E aí, por causa do grande número de históricos que a gente tem aqui, vai assumir também um modelo parcimonioso, onde o efeito causal vai ser resumido pela dose acumulada, que é o que a gente vê nesse campo, que é de cumulativo, né? Vai ser, então, resumido por essa dose acumulada, que simplesmente é a soma cumulativa, certo? E aí a gente vai ter, que é o que está aqui, esse modelo parcimonioso é o que está aqui, nesse modelo 12 que a gente vê aqui, que diz que, em média, o logite da probabilidade contrafactual depende linearmente da soma das doses ao longo do tempo, certo? Então, isso reduz, eles falam que isso reduz muito a dimensionalidade. E aí eles aproveitam para contrastar o modelo 12 com o modelo 13, que é o modelo observacional, simplesmente associacional, que é o que estimamos diretamente nos dados, via regressão logística, né, condicionando ao histórico observado. Então, assumindo aqui que não há perda de acompanhamento, por exemplo, ou que não há erro de mensuração via de seleção, é possível estimar de forma não enviesada os parâmetros de beta 1, né, apenas ajustando o modelo 13, e aí a gente volta, né, para aquilo que a gente já comentou lá dos modelos das estimativas dos Point Treatment Studies, né, que falavam que os parâmetros dos modelos marginais seriam iguais aos parâmetros dos modelos condicionais se não houvesse confundimento. Só que esses LK que a gente tem aqui, os confundidores de tempo dependentes, que influenciam tanto o tratamento quanto o desfecho, né, eles não são adequadamente tratados, né? Então, os parâmetros, ou seja, né, os betas dos dois modelos, eles são diferentes em regressão logística padrão, então não consegue capturar o efeito causal sem estar enviesado. Só que é muito, muito difícil, né? Como a gente já falou, é muito difícil que o tratamento não seja confundido, né? Então, dessa forma, se todas as variáveis que confundem ao longo do tempo, se elas foram medidas, isso é, né, não há confundidores não observados além de L. Então, a gente consegue estimar o parâmetro beta 1 do modelo 12 aqui, ajustando o modelo 13 com pesos estabilizados, que é o que a gente vê aqui no modelo 14, né, que ele vai utilizar o PTW. Então, aqui nesse modelo, os pesos estabilizados para o tratamento tempo dependente, eles são construídos como um produto ao longo desse K minúsculo aqui. E também ao longo a gente tem dois Ks, né? A gente tem um K minúsculo que vai ser igual a zero, e a gente tem um outro K maiúsculo aqui, né? Então, esse modelo, os pesos estabilizados, né, para esse tratamento tempo dependente,
vão ser construídos como um produto disso que a gente tem aqui, né? Que são os tempos, né? E aí, no numerador, então, a gente tem a probabilidade de receber a dose observada naquele tempo, condicionada apenas ao histórico de tratamentos anteriores, né? E aí, no denominador, a gente tem a probabilidade de receber a dose observada naquele tempo, né? Condicionada ao histórico de tratamento anteriores e no histórico de covariáveis observadas naquele tempo. Né? Então, por mais que a gente olhe e pense, nossa, é muito difícil entender essa notação, na verdade é só a gente tentar entender a lógica que está por trás dela, né? Então, a gente vê o numerador e vê o denominador, aqui eu deixei de forma linear mesmo, mas só para a gente entender a lógica que está por trás dela, né? Então, por isso que eu foquei um pouco em explicar as variáveis diferentes que a gente ia ter aqui nesse modelo, certo? Então, é basicamente isso, né? No numerador, a gente tem a probabilidade de receber a dose observada naquele tempo, né? Condicionada apenas ao histórico de tratamentos anteriores, né? Então, aqui é um pouco mais complexo porque a gente a gente já tem um histórico de tratamento, a gente tem um histórico das variáveis confundidoras e a gente leva elas em consideração aqui nesse modelo, tá? Mas ele é ajustado também com pesos estabilizados. Karen, eu só queria fazer um comentário, que eu acho que esse slide, eu acho que resume, né? Eu acho que o propósito do artigo, ou é chave, né? Então, uma coisa importante, primeiro, o desfecho dicotômico, neste caso, mas é avaliado uma única vez. Isso é uma coisa importante. 2, a exposição de interesse, né? Para, quer dizer, o estimando interesse se refere ao efeito das doses acumuladas ao longo do tempo. A somatória de tratamento em diferentes pontos, né? Esse pode ser o cum, né? E simplesmente uma regressão simples, mas precisa uma ponderação. E aí que está um pouco complicado, porque precisa considerar, né? Embaixo, né, o ideal, qual seria o ideal? O ideal seria o inverso da probabilidade de receber essa combinação de tratamento, né? Específica, que é uma coisa complexa de calcular, porque precisa considerar os tratamentos anteriores e as covariáveis, que está no denominador. E no numerador, como é uma coisa difícil computacionalmente, né, o que está no numerador é uma forma de estabilizar esse peso, né, que são as probabilidades mais... São condicionais, mas são relativamente marginais, porque apenas condicionam pelos tratamentos anteriores. Mas é isso, basicamente. Obrigado, Karen. Então, aqui colocando o zoom para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor, para cada dia K, então, vai ser calculado um fator, né? Ou seja, a probabilidade de dose observada naquele dia K, condicionado ao histórico de doses até o dia K menos 1, que vai ser dividida pela probabilidade da dose observada no dia K, condicionada ao histórico de doses até o dia K menos 1, e também pelo histórico das covariáveis tempo dependentes até o dia K, certo? Aí, cada um desses fatores, né, vai ter um denominador, que vai ser o que realmente explica a escolha do tratamento naquele dia, né, incluindo o efeito dos confundidores tempo-dependentes, e o numerador vai remover a dependência dessas covariáveis tempo-dependentes, condicionando apenas ao histórico de tratamentos. E serve para estabilizar, como o professor falou, né, serve para estabilizar e evitar os pesos extremos, né. Aí, por fim, essa razão, ela vai corrigir o viés pelo confundimento, né, tempo-dependente, e o numerador, ele vai evitar que os pesos eles fiquem extremos, justamente porque a gente está considerando o histórico do tratamento. E os autores dizem que multiplicando, né, os denominadores aqui, dia a dia, a gente consegue obter a probabilidade condicional de ter recebido exatamente aquela sequência de doses, dado o histórico de covariáveis tempo dependente observadas. Isso é, né, a probabilidade de observar a história real de tratamento de um indivíduo, certo? E aí, pessoal, assim, para consolidar o que a gente viu até agora, a gente pode fazer, eu fiz um breve pipeline aqui do fluxo das ideias, né? Então, primeiramente,
qual que seria o fluxo de pensamento e de ações que a gente teria que fazer, né? Então, primeiramente, modela as probabilidades de tratamento para obter os parâmetros que vão ser utilizados para a construção dos pesos e para, né, posterior estabilização dos mesmos, quando for necessário, né? Depois disso, então, é feito o ajuste ponderado dos modelos marginais, para que no fim a gente consiga, então, obter estimativas causais válidas sem o efeito dos confundidores. Então, basicamente, os modelos marginais estruturais, o que eles fazem é nos dar modelos nos quais a gente vai poder fazer ajuste de confundimento lá nos nossos dados observacionais, sem o efeito de confundidores, né? Então, e aí, dado vários cenários que a gente tem, né? Seja cenário onde a gente tem confundimento dependente, seja o cenário onde a gente tem tratamentos que são pontuais, enfim. Eram vários tipos de cenários, né? Tratamento dicotômico, variedade de tratamento dicotômica, contínua, categórica, né? Então, a gente tem um conjunto de modelos para vários cenários que são possíveis, né? E aí, eu queria, assim, comentar com vocês que no artigo original, os autores, eles ainda dão alguns outros modelos, né, para a gente lidar com cenários onde a gente tem a modificação de efeito e para cenários onde a gente tem censura informativa, né, quando a gente tem perda de acompanhamento, visto que aqui nos exemplos que a gente trabalhou até agora, a gente tinha considerado que não tinha, né, viés de seleção, erro de mensuração e nem perda de acompanhamento. Então, a gente vai ter os modelos que vão lidar com isso, né? Eu não coloquei aqui na apresentação esses últimos modelos, porque à medida que aumenta a complexidade do estudo, assim, do que você tem ali no estudo, aumenta também muito a complexidade no modelo e vira uma matemática que pode assustar um pouco no primeiro momento, mas aí só fica no nosso radar que a gente tem modelos para lidar com esses cenários. E também para dizer que aqui o objetivo era mais a gente entender a lógica por trás desses modelos e por que a gente, teoricamente, utiliza esses modelos, né, e como que eles são construídos, qual que é a lógica por trás desses modelos, para além de olhar as notações e ver como que funciona isso matematicamente, né? Então, mais para a gente entender a lógica, né? Mas é claro que, assim, uma coisa que eles falam é que esses modelos marginais estruturais, eles têm algumas limitações, e uma delas é em relação à assunção da positividade, que eu já tinha falado lá na frente, né? Que então, quando a gente vai trabalhar com esses modelos, a gente tem aquelas suposições causais, né? Então, a gente tem intercambiabilidade condicional, a gente tem a positividade e tudo mais, né? E uma das limitações é justamente sobre a assunção de positividade, né? Porque eles dependem de que, esses modelos, né? Eles dependem de que para cada combinação de covariáveis observadas, existe a probabilidade positiva de cada tratamento possível, né? Ou seja, não pode ser menor que zero. O indivíduo não pode ter uma probabilidade menor que zero de receber o tratamento, né? E aí eles explicam rapidamente dois exemplos de violação de exposição de positividade, do qual a gente não vai poder utilizar os modelos, né? Então, o primeiro é um estudo ocupacional, né? Onde a exposição, por exemplo, é um produto químico industrial, né? Que tem aqui, a gente tem tá imaginando um cenário onde a gente tem uma indústria química, né? E aí a exposição, então, vai ser a esse produto químico que circula dentro da fábrica aqui. Só que os sujeitos que trabalham fora, por exemplo, eles não podem ser expostos, né? Então, não é possível estimar o efeito causal da exposição desses trabalhadores aqui. Então, por exemplo, se o indivíduo ele trabalha fora, ou, por exemplo, ele está de férias, enfim, esse indivíduo ele não vai ser exposto a esse produto químico que circula apenas dentro da fábrica, né? Então, assim, esse sujeito que trabalha fora, como ele nunca vai ser exposto, a probabilidade dele sempre vai ser zero. Então, assim, quando você tem sempre probabilidade menor ou igual a zero, você viola essa suposição de positividade, e aí, violando essa suposição de positividade, então, não é possível que você consiga usar os modelos marginais estruturais, né? Também eles falam daquele exemplo mais conhecido, que é o estudo de rastreamento do câncer de colo do útero, onde a exposição é fazer o exame de rastreamento, só que, por exemplo, não é possível em mulheres que retiram o útero, né? Então, tipo assim, mulheres que tiraram o útero, o rastreamento vai ser impossível, né? Porque elas não precisam fazer, enfim, quem não tem útero não tem câncer de colo de útero, né?
E aí, nesse caso, para essas mulheres, a probabilidade de serem expostas também vai ser sempre zero. E isso também viola a suposição de positividade, né? Então, nesses casos onde a gente tem essas restrições que eles falam que são estruturais, os modelos marginais estruturais com o IPTW, eles falham. E aí eles dizem que os modelos estruturais alinhados, aqueles nested models, podem ser utilizados, né, como alternativa, porque eles não dependem da positividade total. Porque daí eles vão modelar o contrafactual condicional de outra forma, sem precisar ponderar pelas probabilidades. Então, eles trabalham de outra forma e conseguem lidar, então, porque eles não dependem da positividade, né, de tratamento, né, ou de exposição. E aí, em muitos contextos, né, como no exemplo do tratamento com azidovodina que a gente viu, isso não ocorre, né? Porque, assim, mesmo indivíduos muito doentes, né, eles ainda podem ou não receber o tratamento, né? E nesses casos, existe uma variação real na atribuição do tratamento. E aí, dessa forma, esses modelos marginais estruturais, eles tendem a funcionar bem, certo? E aí, enfim, né, para finalizar aqui, né, os modelos marginais estruturais, eles permitem estimar efeitos causais marginais de exposições tempo-dependentes na presença de confundidores que variam ao longo do tempo e que podem também ser mediadores, né, contornando, né, dizendo aí de certa forma que eles contornam o viés que surge ao condicionar esses confundidores. E a estimação via o IPTW, ela cria, né, as pseudopopulações, né, no qual o tratamento torna-se condicionalmente dependente dos confundidores observados, né, então permitindo estimativas causais quando aquelas suposições causais são satisfeitas, né. E aí, justamente, né, a gente precisa dessas suposições causais, né, para a gente conseguir ter validade causal, né. Então, consistência, a ausência de confundidores não observados dados os confundidores observados, né. Então, intercambiabilidade condicional, a gente precisa também da exposição de positividade e também a especificação adequada dos modelos de regressão, né. E, por fim, né, esses modelos marginais estruturais, eles são bem poderosos, vamos assim dizer, mas eles dependem fortemente dessas suposições causais, né, e precisam de uma interpretação cuidadosa, né, alguns diagnósticos aí empíricos que são, digamos que, essenciais para aplicações reais. E, bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Esse artigo ele é bem interessante, assim, ele vai ficando muito, ele começa um pouco mais fácil de você entender, e conforme vai aumentando a complexidade do cenário, vai aumentando a complexidade da explicação e também aumentando a complexidade dos modelos, né? Mas é bem interessante, sobretudo quando a gente tem esse confundimento tempo-dependente, né? Que é um cenário um pouco mais específico, e quanto esses modelos eles conseguem lidar com esses cenários de confusão tempo-dependente, certo? Desculpa se ficou faltando explicar alguma coisa, mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham conseguido entender, apesar de ter tido bastante matemática aí na apresentação. Karen, muito obrigado. Karen, muito obrigado. Eu acho que você fez um ótimo resumo. O artigo é bastante completo e a gente consegue, assim, lendo, né, com calma os detalhes, né, parando para refletir sobre alguns assuntos, a gente consegue entender realmente sem precisar ir a outras fontes. Então, é um artigo que recomendo bastante. E é um bom exemplo de como, entendendo as coisas, as bases, né, aspectos, as bases, conceitos bastante simples, a gente pode ganhar bastante complexidade quando começa a considerar vários aspectos e várias dimensões, né? Entendendo que se eu utilizo a ponderação, eu consigo reverter, né, o efeito de confundidores, também posso reverter o efeito, por exemplo, de vieses de seleção que acontecem quando existem censuras informativas, né? Então, também, né, um peso final pode ser o resultado de multiplicar pesos
relacionados com probabilidades de, por exemplo, ter sido tratado e de permanecer na pesquisa, né? Então, aí a gente pode ir adicionando, né, maior complexidade a estas análises, né? Mas bom, excelente, Karen, muito obrigado mais uma vez. E, bom, a gente então se encontrar numa próxima oportunidade.